Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã para que a gente possa filosofar, interpretar um pouco o pensamento desses filósofos clássicos dessa segunda unidade do nosso volume da segunda avaliação. Meus filhos, desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, vos proteger e guardar em todo esse dia, que o Espírito Santo possa habitar sobre as vossas mentes e os vossos corações, para assim assimilar com maior eficiência os aprendizados desta manhã. Desejo da mesma forma que o nosso Deus possa abençoar os vossos pais, os vossos familiares, os vossos entes queridos e amigos, e por que não também os nossos inimigos. Desejo que Deus nos abençoe sempre. Hoje nós vamos falar de Aristóteles, o capítulo 10 do material de vocês, não é? Então, aqui nós vamos encerrar um período chamado período clássico socrático, tá? Então, a tríade que desenvolve a filosofia socrática é Sócrates, Platão e Aristóteles. E o que um aluno do nono ano não pode cometer em erro em uma prova é confundir esses três grandes mestres, né, do pensamento filosófico. Muitas vezes vem a pegadinha invertendo, né? Sócrates foi discípulo de Platão, ou Platão foi discípulo de Aristóteles. Cuidado, a sequência é Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Então aqui há uma evolução do conhecimento filosófico e essa evolução não parou em Aristóteles, chegou até o nosso tempo. Mas por que o Aristóteles também é importantíssimo nesse período? Primeiro porque esse pensador escreveu inúmeras obras e influenciou todo o conhecimento até o nosso tempo hoje, né? Inclusive, ele foi o responsável pela separação da ciência, né? Pela fragmentação da ciência que nós temos hoje, tá? E segundo o Aristóteles, ele, enquanto o Platão vai dar sequência numa corrente filosófica chamada racionalista, tá? O Aristóteles vai ser aquele filósofo que vai manter um marco de uma sequência para uma filosofia chamada empirista. O que significa isso, meus filhos? Um filósofo racionalista vai priorizar pela verdade puramente racional, conhecimento racional. Um filósofo empirista, ele vai priorizar o conhecimento racional? Vai sim, mas que esse conhecimento racional ele inicia-se graças o conhecimento empírico. Então, o conhecimento chega até a nossa razão para esses filósofos empiristas através das nossas experiências, através dos nossos órgãos dos sentidos. E o Aristóteles é esse pensador que vai manter esse marco em separação, ok? Muito bem, mas falar de Aristóteles não tem como a gente não falar do Platão e do Sócrates, não é? Então, o Aristóteles, ele é o discípulo de Platão e teve uma influência imensa, do seu mestre, mas chegou um momento que ele vai confrontar as ideias do seu mestre. Uma grande alegria para um professor, para um filósofo, é quando um dos seus alunos te supera, torna melhor do que você, tá? A gente fica contente porque a gente sente-se como responsável, honrado em ter contribuído para esse crescimento. Então, Platão ele fica contente, com certeza, quando Aristóteles vai dizer, olha, mestre, você é extremamente intelectual, suas teorias são maravilhosas, mas eu tenho que discordar com você em um aspecto. Então, qual é a maior discordância do Aristóteles com Platão, meus filhos? Lembra que o Platão ele dividiu a sua teoria em dois mundos? Mundo inteligível e mundo sensível? Mundo das ideias e mundo das experiências? Muito bem. O Aristóteles vai dizer, olha, Platão, dividir o mundo em duas partes da realidade, isso é confundir a mente dos nossos discípulos. Então, Aristóteles vai defender a ideia que não existe dois mundos, mas existe apenas um mundo sensível, tá? Esse mundo no qual nós estamos inseridos. Por isso, há uma imagem, uma fotografia muito clássica, que cai muito nas provas do Enem, e também nas obras de filosofia que é uma obra onde está pintada com vários filósofos, o Platão está no meio, apontando, e o Aristóteles está ao lado com a mão. Então, as questões muitas vezes envolvendo essa imagem, e o aluno não olha para a imagem, só olha para o comando da questão. Mas se você olhar para a imagem, você já entende
o que se está acontecendo naquela pintura, né? Então Platão mostra a teoria de Platão, que é a teoria do mundo das ideias, e do Aristóteles, que é a teoria do mundo, né, sensível. Então, enquanto Platão dizia que a essência das coisas estão nas ideias que temos dela, o Aristóteles vai dizer que não. A essência das coisas estão nelas mesmo, tá? Então Aristóteles vai dizer que se nós sabemos que isso é uma caneta e isso é um celular, é porque quando nós nascemos já existia caneta e celular e alguém nos apresentou enquanto tal. Mas se a gente pegasse uma criança, prendesse lá no quarto, criasse ela isolada da sociedade e apresentasse para ela um celular com uma caneta e uma caneta como celular, se hoje fosse me perguntar para ela o que é isso aqui, ela ia dizer que era uma caneta. E o que é isso aqui, ela ia dizer que era um celular. Então, é justamente nessa experiência que o Aristóteles vai dizer, nós temos contato com os objetos, temos experiência com os objetos, e aí com essa experiência, com esse contato, nós criamos a ideia desses objetos. Então, é aqui a primeira separação, não é, do Aristóteles com Platão. A segunda oposição do Aristóteles com Platão é em relação à cidade ideal, né? A cidade utópica de Platão, a utopia onde deveria pegar as crianças e levar para a cidade e educá-las, não é, naquele tempo integral. Então Aristóteles vai discordar disso. Por quê? Primeiro que seria um sofrimento para os familiares, para as mães. Quem é a mãe que se sentia feliz em tirar um bebê recém-nascido e passar, não é, anos estudando sem ver o filho? Então Aristóteles discorda com isso, né? Uma questão de um estado, de uma cidade muito intelectualizada e, por cima de tudo, muito excludente, não é? Porque, na realidade, a gente vê que há essa exclusão já de uma questão muito mais pré-estabelecida. Ou seja, só se tornaria filósofo quem tivesse alma de ouro, só se tornaria oficial quem tivesse alma de prata. E quem não tivesse alma de bronze não poderia ser mais do que um agricultor, um artesão e um comerciante. Então Aristóteles discorda sobre isso, tá? Então, nesse material de vocês, nós temos também que relembrar que o Aristóteles ele vai falar sobre a questão, que é muito cobrado isso no Enem, não é? As causas em Aristóteles. Então, no material de vocês têm aí 4 causas, não é? Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Então, Aristóteles vai dizer que tudo que existe nesse mundo ele tem essas 4 causas, tá? Ou passou por essas 4 causas. Então, aí no material de vocês, causa material o que é? É a matéria do qual tudo que existe foi feito, tá? Então, uma caneta, não é? A causa material é o objeto do qual ela foi feita. No material de vocês aí, vocês têm a causa formal. Que é a causa formal, professor? É a forma que identifica enquanto uma caneta. Então, um celular tem uma forma, um computador tem uma forma, a caneta tem uma forma. Assim também como o celular, a caneta, uma cadeira também tem a sua matéria no qual foi feito. E a causa eficiente. Qual é a causa eficiente, professor? É a técnica de quem elaborou, de quem fez esse objeto, tá? E por fim, a causa final, ou seja, para que serve uma caneta? Para que serve um telefone? Para que serve um celular, né? Então, tudo que existe no mundo em Aristóteles é a partir dessas 4 causas, e essas 4 causas você tem que aprender e pôr no coração. E pôr no coração, não é? Se diz o quê? Decorar, não é? Decorar é pôr no coração, tá? Põe na mente e no coração essas 4 causas, porque muitas vezes elas são trocadas, não é? A função e a finalidade de cada uma delas. E o Aristóteles ele é extremamente importante, porque ele falou um pouco de tudo, falou de lógica, falou de política, falou de economia, falou de biologia, tá? Falou de tudo, tá? Tudo ele se intrometeu um pouco. Mas no material de vocês ele traz a ética e a política, né? Então o Aristóteles, inclusive, entre as suas 100 e poucas obras, não é, que ele fez, ainda existente, entre elas está a política de Aristóteles, não é? E a ética nicômaca. Então o Aristóteles
Ele não vê uma separação antagônica entre ética e política. Então, para Aristóteles, essas duas dimensões, não é? Essas duas ciências, elas devem se completar entre si. Tá? Então, a ética nicômaca de Aristóteles, não é? A ética da eudaimonia, a ética da felicidade, no qual a gente busca, não é? Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa equilibrada, tá? Para se tornar uma pessoa ética. Aí a política, não é, justamente manter a função prática desse exercício da cidadania enquanto ética. E no material de vocês, o Aristóteles, não é, ele vai falar sobre as formas de governo. E aqui é o essencial e fundamental nesse capítulo, além das causas que eu já havia citado para os senhores, tá? Então aí, quem não sabe tem que ler e também aprender esses conceitos, tá? Então Aristóteles vai falar que existe, não é, formas de governo, tá? Então tem a forma de um só, que ele chama de monarquia, ou a tirania, tá? E tem governo de poucos. O governo de pouco ele chama de aristocracia e oligarquia, tá? E ele tem o governo de muitos, que é a política constituição, né? Que é a democracia. Então, tanto para Platão quanto para Aristóteles, a pior forma de governo, não é, seria a democracia. Tá? Por quê, professor? Porque a democracia, gente, é o governo do povo, com o povo e para o povo. Então, é o governo onde todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, tratando de direito e dever, o Aristóteles vai dizer que se tem essa igualdade, então, pode chegar ao poder um ignorante, um analfabeto, né? Uma pessoa que não seja ética, um criminoso, tá? Basta que a população queira. Então, pode chegar no poder um competente e um incompetente. Então, por isso Aristóteles e Platão não vão ver um governo, né, bom enquanto a democracia. Mas ele vai propor, não vai excluir a democracia absoluta, tá? Mas ele vai solucionar uma relação entre o modelo platônico e o modelo aristotélico. Então, enquanto Aristóteles tem o modelo, enquanto a aristocracia, o Platão tinha a sofrocracia, tá? Então, a sofrocracia era o governo dos mais intelectuais, né? Dos filósofos, tá? Sófos, tá? Por isso Sófos. E o Aristóteles, né, também o governo dos mais preparados, mas também dos mais bem de condição financeira, tá? Aqueles que poderiam conduzir a cidade. Leia isso com atenção, tá? Leia e releia, então vocês saber qual é a diferença entre essas formas de governo. A gente vai aprofundar isso mais adiante no nosso material, tanto ainda no ensino do 9º ano, quanto no ensino médio, tá? Então, isso aqui é só para que a gente possa pegar o aperitivo e o gosto por isso. Por fim, para encerrar, não podemos deixar de citar de que o Aristóteles foi o melhor discípulo de Platão e também o melhor professor da Academia de Platão. Ele foi professor 20 anos da Academia e acreditava que quando Platão morresse, ele seria o reitor da Academia, não é? Só quando Platão morreu, ele não foi nomeado reitor, porque você não sabe, mas o Aristóteles não era ateniense, tá? O Aristóteles era da cidade de Estagirita, era um estagirista, tá? De Estagira, da África. Então, quem não era ateniense, que não era cidadão, não poderia assumir funções públicas, não é? Não poderia administrar funções públicas. Então Aristóteles ficou triste com isso, vai embora, vai se tornar tutor do Alexandre o Grande, depois se decepciona com o Alexandre o Grande e retoma novamente, não é, a Grécia, a Atena, para criar sua própria escola. E aí ele vai criar o Liceu, tá? E diferentemente da Academia de Platão, aonde priorizava pela matemática, o Liceu vai priorizar as ciências naturais, ok? E o método aristotélico do Liceu era o ensino, não é, pelos próprios alunos, através do pátio. O ensino, o Aristóteles que vai desenvolver e inserir a educação das aulas passeio, né? Então os alunos de Aristóteles eram chamados de peripatos, ou os peripatéticos, aqueles que ensinam e aprendem caminhando no pátio do Liceu. Abraço no coração de todos e até mais. Tchau.